nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor cuida. O yoga é uma prática oriental, milenar. Os primeiros vestígios que foram encontrados, que comprovam a existência do yoga, foram encontrados em umas escavações arqueológicas que fizeram onde é o Paquistão hoje em dia. E eles encontraram uns pequenos sinetes de barro, de argila, com uma figura curiosa de uma pessoa em Padmasana, que é a postura de lótus, uma postura de meditação, talvez a mais conhecida do yoga. Então, com base nisso, né, eles souberam que essas peças tinham sido manufaturadas há 3.000 anos antes de Cristo. Então, por aí a gente sabe que o yoga existe pelo menos há uns 5.000 anos. De acordo com os Yoga Sutras é um texto escrito mais ou menos 2.000 anos atrás, né, por um sábio chamado Patanjali, né? E os Yoga Sutras assim, é o primeiro texto onde se sistematiza o conhecimento que se tem a respeito do yoga. Se fala de yoga em textos anteriores, bem anteriores até do que o Yoga Sutras, assim, há mais de 3.000 anos, 4.000 anos. Se fala do Yoga nos Vedas, que são os textos mais antigos da humanidade, né? Só que nos Yoga Sutras se define, de fato, o que é o yoga, né? Como se chega ao yoga, né? É um manual, de certa forma, de fato é um manual a respeito de yoga. Então, logo já no primeiro sutra, que é um aforismo, né? Yoga Sutra são vários aforismos. No segundo aforismo já se define o yoga, dizendo que yoga é a cessação ou supressão dos movimentos da mente, né? Que é esse estado de concentração plena, a meditação ou samadhi. Meu nome é João Signorelli, sou um ator profissional desde 1972, tenho 55 anos de idade e já fiz algumas novelas, alguns filmes, algumas peças de teatro e atualmente estou em cartaz com um espetáculo chamado Gandhi, um líder servidor, no Espaço Cultural Alberico Rodrigues. O espetáculo trata de temas muito universais e muito amplos, né, para todo tipo de público. Fala da ética, da verdade, com alguns exemplos da vida do Gandhi, onde ele justifica essa condição dele viver eticamente, dele viver absolutamente dentro da verdade. Imaginando como um grande poeta um dia também imaginou um mundo sem fronteiras, sem brigas religiosas, enfim, para que a gente imagine alguma coisa melhor para o mundo de hoje. Eu lembro que assim, o que me atraiu na primeira aula, assim, que era um momento assim, que a gente para, né, de tudo que você está fazendo, do resto, assim, e se observa, né? Tem uma certa observação interna, assim, né? O que está acontecendo, né? Tanto pelo meio do corpo, assim, quando você faz as posições de yoga, né? Como pela respiração e técnicas de meditação. Então eu lembro que era um momento, assim, que me trazia uma certa calma, assim, interior, assim, uma lupa mesmo, assim, para dentro, assim, para ver o que está acontecendo ali e se observar um pouco. Perceber a transformação em mim mesma, né? De ver as pessoas mais próximas também começaram a perceber que eu estava mais tranquila, que eu estava menos com raiva e querendo descontar nas pessoas, né? Que eu conseguia ter mais paciência de perceber o que estava acontecendo. Acho que você diminui muito a sua intolerância, os seus julgamentos, né? É muito comum a gente já sempre ver alguma coisa e já fica julgando as pessoas. Então, assim, sempre trazer de volta isso para você, né? De perceber como que eu tô, como é que eu reagiria nessa situação, né? É muito fácil a gente falar do outro e não se perceber. E eu acho que esse exercício de observação, de atenção plena, para mim foi muito valioso.
Como eu estava querendo entrar muito na cultura da Índia, eu sentia que o Gandhi também teve umas aulas de yoga com o Kuvalayananda, que foi um grande professor de yoga da Índia, mas eu tinha um problema. Eu pratico Tai Chi Chuan desde 1980 e eu tinha um medo de começar a praticar yoga e perder os ensinamentos do Tai Chi. Eu resolvi fazer. Rapaz, eu adorei, comecei a me sentir bem e vi que não ia atrapalhar o Tai Chi. O yoga é uma palavra em sânscrito, que é a língua antiga falada na Índia, que quer dizer, vem de uma raiz menor, que é yugi, que quer dizer união. A palavra em português mais próxima é juntar, jungir. Então quer dizer atrelar, unir. Eu acho que a melhor tradução dessa palavra é integração, porque você pode juntar duas coisas sem formar uma só. E a palavra integração traz bastante a ideia do propósito do yoga, que é unir corpo, mente, espírito, formar uma unidade entre corpo, respiração e mente. A primeira coisa que os alunos notam, assim, que eles me dizem, depois de um certo tempo de prática, um certo centramento maior no dia a dia, assim, nas atividades que eles fazem, no trabalho, na vida em família, enfim, eles se sentem mais calmos, eu diria, talvez. Não sei se essa palavra é mais correta, mas consegue um estado de menos estresse, eu diria, assim, no dia a dia, né? De maior concentração. Yoga não é religião. Yoga é um sistema de filosofia que reconhece que sem boa saúde física e mental não é possível atingir estados profundos de concentração. É um sistema de filosofia que propõe um equilíbrio psicofisiológico para que a gente possa atingir estados de consciência que a gente não experimenta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O Tai Chi que eu faço, que eu aprendi com o mestre Liu, é um Tai Chi que é uma medicina preventiva. Apesar de ser uma arte marcial, ele atua como uma medicina preventiva, como a yoga também. A yoga, um grande mestre de yoga que infelizmente nos deixou ano passado, o professor Shimada, ele dizia que a yoga era a arte da respiração. Porque trabalha muito com o teu diafragma, trabalha muito com a tua capacidade de respirar, porque é o ar, é o prana, é aquilo que te dá a vida, que você inspira e expira. E o Tai Chi que eu faço, ele atua assim em todas as suas veias, ele irriga desde as suas veias mais tenras às mais grossas. Isso provoca uma circulação muito boa no teu corpo, te leva a ter um nível de pressão estabilizado e ele atua também no sistema nervoso central, coisa que a yoga também faz. E isso dá um equilíbrio muito importante. E o que o Tai Chi busca, no fundo, é uma integração mente, corpo e espírito. E a yoga também busca isso. E além disso, eles buscam um descondicionamento nosso, porque nós todos somos condicionados por várias pressões. Então a yoga e o Tai Chi querem libertar o homem da noção de tempo e espaço, dessa grande ilusão do tempo e do espaço. Olho por olho e o mundo acabará cego. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, mas isso impede o aperto de mão de um possível aliado. Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br e para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br.
1924 foi fundado um instituto científico em Lonavla, na Índia, que é a linhagem que eu sigo, do Instituto Kaivalyadama. O Swami Kaivalyadama era um médico que resolveu estudar o que acontecia no corpo humano quando se praticava yoga. Porque tinha algumas coisas que eles não conseguiam explicar direito. Por exemplo, a diminuição dos batimentos cardíacos, a diminuição da frequência respiratória, a ponto de você achar que a pessoa nem estava viva mais, né? Que ela podia ser enterrada e depois desenterrada, e aí achavam que ela tinha morrido e na verdade não. Então eles começaram a tentar entender o que acontecia isso. E aí, graças a esses estudos, a partir disso a gente começou a saber, né, a perceber, existe uma conexão muito importante entre o sistema nervoso autônomo e as emoções, e que através de um controle do corpo físico você pode alterar esses estados emocionais, alterar esses estados de consciência, interferir na maneira como a mente funciona, né? Então, diminuir a frequência dos turbilhões mentais, né? A definição mais importante de yoga, do Yoga Sutra de Patanjali, é que yoga é a paralisação dos turbilhões da mente. Então, eles dizem nesse tratado que quando você consegue diminuir esse fluxo mental, os vórtices mentais, né, os desdobramentos dos pensamentos, você entra em contato com a sua verdadeira essência, né, com o estado de calma que é natural do homem. Mantra Yoga trabalha, na verdade, para chegar ao estado de yoga por mantras, né, que são essas sílabas, que, por exemplo, o Om, né, é uma maneira de se praticar yoga, né, ou outros mantras mais complexos, né, não só de uma sílaba, como frases, enfim, são instrumentos de concentração também para chegar ao yoga, né. O yoga, na verdade, não é uma prática física, embora a gente possa obter muitos benefícios físicos. O propósito do yoga não é performance, rendimento, não é aumentar a flexibilidade, aumentar a força, né? Uma pessoa que tem, de repente, algumas incapacidades, algumas deficiências, também pode praticar o yoga adquirindo os mesmos benefícios. O objetivo do yoga, na verdade, é esse estado de concentração plena, né? Que é chamado de samadhi, né? Que é o estado de concentração plena, meditação, né, propriamente dita, né? E para se chegar a esse objetivo tem diversas maneiras, né, de abordagem, né? Uma delas, assim, pela via do Hatha Yoga, é o trabalho com o corpo e a respiração, né? Então se faz asanas, né, que são as posições, e pranayamas, exercícios respiratórios, onde se procura essa integração entre o corpo, a respiração e a mente. Esse estado de concentração, que é o objetivo do yoga. São técnicas assim milenares, né? Tanto a yoga como o tai chi, que levam à saúde do ser humano. Tem uma parte do tai chi que é briga mesmo, que é para você se defender, poder ter condições de viver no mundo que a gente vive se defendendo, mas é uma coisa não violenta, a gente só reage a um ataque, a gente nunca ataca a pessoa. E a yoga tem essa coisa de você ficar firme com seus músculos, ter essa integração entre corpo, mente e espírito, que é uma coisa que nós ocidentais sofremos muito, essa divisão trazida pela Igreja Católica. A Igreja Católica separou o corpo da mente, da cabeça da gente. Isso acho que foi um dos maiores crimes feitos por ser humano. Porque um homem integral, um homem inteirado com cabeça, corpo, espírito, é um homem que vai pensar melhor, é um ser humano que vai olhar para o outro, é um ser humano que vai poder ser generoso, vai poder dar amor, porque tem saúde, tem entusiasmo, né? Aliás, a raiz da palavra entusiasmo é estar com Deus, né? Então, a gente tem esse entusiasmo pela vida, pela alegria, coisa que, infelizmente, a Igreja Católica vem com aquela coisa pesada, cinza, fechada, sonegando informações. Então, a yoga e o tai chi levam informações. E como nós, a maioria do povo brasileiro, foi criado sob o catolicismo, inclusive eu cheguei até a primeira comunhão, eu acho que nos roubaram muito do nosso conhecimento e muito do desenvolvimento
que um ser humano poderia ter. Que se vê hoje em dia no Ocidente assim, uma certa comodificação do yoga, né? De transformar o yoga num produto, né? Assim, se procura vender, tal como um produto qualquer, né? Daí você vende os benefícios da prática, né? Principalmente para atrair o freguês, digamos assim, né? Esses benefícios que se podem ser adquiridos pela prática de yoga não é o objetivo do yoga, né? Então, uma prática autêntica de yoga, ela não se promove como algo para trazer flexibilidade, tônus, essa ideia de trazer mais saúde, apesar dessas coisas virem naturalmente com uma prática dedicada de yoga, né? Mas não é, como eu falei, o objetivo da prática, né? Então, se você destaca simplesmente esses efeitos colaterais benéficos do yoga, você na verdade não está mais praticando yoga. Você pode estar praticando algo inspirado no yoga, né? Mas não é uma prática genuína assim, de yoga, né? No yoga existem 5 caminhos. Bhakti Yoga, que é o caminho da devoção, onde as pessoas recitam muitos mantras, atos devocionais, rituais. O Om é o mantra mais importante do yoga. Om quer dizer o corpo do absoluto. Então a gente escreve com A-U-M, né? Que essas 3 letras significam os 3 estados de consciência, de sono, vigília e sonho. Existe Dhyana Yoga. Dhyana quer dizer conhecimento, então é através do estudo da filosofia e do autoestudo. Karma Yoga. Karma Yoga é o exercício do altruísmo. Mahatma Gandhi é o maior divulgador do Karma Yoga. Você agir e praticar ações desapegado, né, desprendido dos frutos dessas ações. Existe Raja Yoga, que é o caminho só da meditação, e Hatha Yoga, que é o que ficou mais famoso aqui no Ocidente, né? E o Hatha Yoga é o caminho através do corpo. Acho importante dizer que é através do corpo e não para o corpo, né? Acho que aí é que o yoga pode ter se perdido um pouco aqui no Ocidente. Patanjali, que que escreveu o Yoga Sutra, que é o texto mais importante do yoga, que é de 200 ou 400 anos antes de Cristo, ele propõe esses 8 passos para você atingir a iluminação, esse estado de integração, né? Então, todos esses caminhos servem para a gente atingir esse estado de integração, e o Hatha Yoga é o caminho através do corpo. O Yoga Sutra, ele na verdade é o texto assim, pelo qual a gente consegue identificar uma prática autêntica de yoga, né? Que lá se determina, né? Para que serve yoga, né? Qual é o objetivo do yoga, né? Então, uma prática coerente de yoga tem como norte esse estado de concentração, né? Essa cessação das modificações da mente, né? Então, qualquer técnica que pode se chamar de yoga tem como norte essa ideia que está no Yoga Sutra, né? Esse Yoga Sutra de Patanjali, ele propõe 8 passos, né? Os 2 primeiros estão relacionados a atitudes que você deve desenvolver, são os yamas e os niyamas. Os yamas não violência, a verdade, o não mentir, o não roubar, não desperdiçar e não ter apego. E os yamas são pureza, contentamento, perseverança, autoestudo e entrega, né? Então, eu acho que também não é à toa que esses são os 2 primeiros passos do yoga, esses valores que a gente deve desenvolver, porque se você, por exemplo, se você mente, né, para você sustentar a sua mentira e lembrar como você mentiu e retomar isso, você agita muito a sua mente, né? Então você desenvolve muita agitação mental em função desse propósito, né, de continuar mentindo. Então esse é só um exemplo de um desses valores que a gente deve cultivar para também buscar esse objetivo de aquietar a mente. O terceiro passo são os asanas, as posturas psicofísicas. O quarto passo são os pranayamas, é o controle do alento através dos impulsos respiratórios. O passo seguinte é o recolhimento, a abstração dos sentidos. E depois os 3 passos seguintes
concentração, meditação e meditação profunda. Então não existe uma hierarquia, né, o que você tem que fazer primeiro, as coisas são concomitantes, mas existe esse método, né, essa orientação, que caminho que você faz para chegar nesse estado de integração. Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br. E para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br. Uma vez me perguntaram por que quando as pessoas brigam, elas gritam tanto. Eu comecei a pensar e cheguei a uma pequena reflexão. Quando as pessoas brigam, seus corações começam a se afastar. E para um coração ouvir outro coração, é preciso gritar. Tem vindo muitos jovens aqui ver o Gandhi, como eu vejo muitos jovens praticando yoga, como tem também senhoras que vão lá por orientação médica, tem senhores que vão por orientação médica, mas tem muitos jovens querendo descobrir o que tem nesse Oriente que fascina tanto a gente. E é muito simples, tem apenas uma coisa, um respeito pelo ser humano. Um ocidental, quando vê uma flor, a primeira coisa bonita, a primeira coisa que ele pensa é, vou lá arrancar para botar na minha casa. O oriental olha, admira, vê a beleza daquela flor e deixa para quem passar atrás dele aproveitar também. Então essa diferença é muito forte dentro da nossa civilização ocidental. Qualquer praticante de yoga que seja perseverante, né, que pratique durante um tempo, que seja assíduo na sua prática, sistemático, vai perceber essas transformações, porque a gente acaba ficando menos impulsivo, né? A gente consegue criar um espaço de tranquilidade dentro de si, então você responde de forma menos reativa aos estímulos externos, né? Então por isso eu acho assim que tem que tomar bastante cuidado com esse lado do yoga que ficou muito famoso, dos asanas, né? Porque é muito comum a gente ver pessoas que praticam yoga, que saem de uma aula de yoga e aí vão para o trânsito e na primeira fechada que as pessoas levam, elas saem xingando até a terceira geração do outro, né? Então, assim, não adianta nada praticar yoga, não adianta nada meditar, fazer muitos exercícios respiratórios, ter muito controle sobre o funcionamento dos órgãos abdominais e tudo, se você não tiver essa predisposição de se observar, né? Yoga, acima de tudo, é quebra de condicionamento, de hábitos, né, de vícios. Então, da mesma forma que você tem a respiração viciada, porque a gente respira da maneira errada, e você pode aprender a respirar do jeito certo, pode quebrar esse condicionamento, também você pode aprender como lidar com situações do dia a dia que se repetem, né? Os seus vícios, os seus hábitos de conduta. O Tai Chi é engraçado, ele te dá uma base óssea e muscular, que quando eu comecei a aprender, eu percebi que se eu levasse a sério o negócio, eu ia estar com o meu corpo pronto para qualquer coisa que um diretor me pedisse, por exemplo. Um gesto, um personagem. Então, o Tai Chi me preparou a estrutura óssea e muscular para poder dar para o diretor, ou para mim mesmo, o que eu queria fazer com o personagem. E quando eu comecei a praticar yoga, principalmente um exercício respiratório, que chama Pranayama, trabalha muito o diafragma, trabalha muito o alongamento dos músculos interiores, porque a gente se preocupa muito em alongar os músculos exteriores. Mas a yoga, dentro dessa técnica do pranayama, que é basicamente de respiração, ele alonga os teus músculos internos. Quando eu comecei a praticar esse exercício,
meu fôlego triplicou em cena. É impressionante a capacidade que eu tenho hoje em cena de poder falar uma frase longa sem precisar respirar. Então a yoga traz 3 pilares para a felicidade do homem: reter a respiração, reter o pensamento e reter o sêmen. A yoga diz que o homem que consegue reter essas 3 coisas tem a imortalidade, tem uma vida longa e saudável. Então eu comecei a praticar e aí eu comecei a perceber que através dos exercícios durante a prática, né, e que o efeito da prática sobre mim, eu consegui perceber que eu consegui criar um espaço de tranquilidade em mim, né, consegui entrar mais em contato comigo mesma, perceber mais como que eu funciono, as minhas emoções, como eu agia muito no impulso, como eu não conseguia ter um tempo em um acontecimento comigo e a maneira como eu ia reagir, a minha reação. E aí foi muito bom, então assim, eu senti na pele os efeitos, eu comecei a perceber como era possível através de uma prática que eu considero muito gostosa, né, porque a princípio, quando eu comecei a praticar, eu falava, nossa, mas eu vou trabalhar com a minha espiritualidade me alongando, né? Eu gostava de fazer alongamento. Então eu achei que casou muito bem. O Gandhi personifica uma coisa que a yoga propõe, que é o ahimsa, que é a tradução mais perto que a gente pode chegar, a ausência total da vontade de matar. Então o Gandhi vem com essa coisa do ahimsa e do satyagraha, que é a verdade absoluta. Então ele propõe que você não seja violento com o menor ser vivo que exista na face da Terra e diga sempre a verdade. Então ele pegou tudo isso e canalizou, e provou, e experimentou e praticou isso, coisa que a yoga vem trazendo. Então ele personifica isso, a ahimsa e o satyagraha.